pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ler um texto que é em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez. E ótimo, essa música que você terminou cantando, ela é ótima, porque é uma música predileta que eu gosto, né? Foi na cruz, né? Que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. O papai também gosta dessa música. Então, realmente, né, uma realidade em nossas vidas. A cruz do Calvário foi, e será eternamente suficiente. Né, o sangue derramado uma única vez por toda a eternidade para nos perdoar e garantir a nossa vida eterna com Deus. Amém? Amém. Ok. Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, obrigado pelo seu amor incondicional, obrigado porque nós podemos chegar diante do trono da graça e poder falar contigo, pensar contigo, mas também, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a sua voz e ser ministrados, edificados, instruídos por meio da sua palavra. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo aqui juntos e que tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Ok. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Está escrito, Provérbios capítulo 5, versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Olha, que versículo maravilhoso para nós nessa manhã, né? Porque o caminho do homem, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Deus considera todos os nossos caminhos. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes não entendemos o porquê de muitas coisas, mas Deus está nos instruindo nesta manhã por meio da sua palavra. Né? Talvez nessa manhã você tenha andado por caminhos difíceis e não tem compreendido muitas coisas que lhe têm acontecido. Sabe, amados irmãos, Deus tem um plano. Precisamos entender, né, e discernir que cada uma das nossas veredas, cada um dos nossos caminhos, cada um dos nossos caminhos estão debaixo do olhar atento de Deus. E Ele considera todas as nossas veredas. Como está aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Deus considera. Nós não estamos sozinhos nos caminhos que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Deus está conosco a cada momento, a cada instante. Deus considera, né, as nossas veredas. Elane leu aqui agora, né, Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Né, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Eu gosto muito desse versículo porque essa palavra estribes é o mesmo que firmar, meter os pés nos estribos, apoiar, firmar, assentar. Mas eu gosto da palavra apoiar, por quê? Eu lembro quando eu era mais jovem, lá na minha cidade natal, que a gente ia para a roça,
né? E quando a gente ia montar no cavalo, tem aquelas argolinhas que vem da sela, que chama estribo. É o mesmo nome. E o que acontece? Você pisa nessa argola, apoia nela, firma nela, e sobe pro outro pé, e põe o outro pé nela de novo. Aqui chama estribos. E aí, durante toda a sua jornada, você fica apoiado naquele estribo. Nos dois estribos, de um lado e do outro. Né? Então, aqui, quando o provérbio fala que não te apoie, não te estribe no teu próprio entendimento, está falando não se apoie, não se firme no seu próprio entendimento, não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe, precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio, sabe, caminho. Quando descansamos diante do olhar de Deus, em cada decisão que tomamos, mesmo que os caminhos estejam tortuosos, Deus endireitará nossas feridas. Essa é a promessa. E isso trará um refrigério, um descanso de que Deus nos honrará em cada passo de fé que dermos neste caminho, ou nesse caminho. Deus está trabalhando em nossas vidas, porque Ele está nos instruindo no caminho que devemos andar. Em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, está escrito, 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 7, fala de Ezequias. E Ezequias foi rei de Judá, e está escrito sobre ele o seguinte, versículos 5 a versículo 7. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Olha, amados irmãos, interessante, né? Como Deus, ele nos trata, cada um de nós. Somos diferentes uns dos outros. Mas Deus, ele se alegra, quando ele se agrada, quando nós tomamos passo de fé. E aqui fala de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, rei de Judá, ele reinou durante 29 anos em Judá. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, considerando o Senhor em cada um dos seus caminhos. Considerando Deus em cada um dos seus caminhos. E o resultado foi que Deus lhe deu êxito. Deus lhe deu êxito nos caminhos, porque ele direcionou seus caminhos de acordo com a vontade do Senhor, seu Deus. Olha, isso é um ensinamento para nós nessa manhã, que muitas vezes nós não temos êxitos em nossas vidas, porque não consideramos Deus em nossos caminhos. E sim, apoiamos em nosso próprio entendimento. Nós andamos no nosso próprio entendimento, deixamos Deus de lado e andamos, traçamos o nosso próprio caminho e andamos nele. E o resultado é triste. É naufragar na fé, é não ter êxito, Às vezes acabamos lutando contra nós mesmos, não desfrutando do refrigério que Deus tem para cada um de nós. Uau! Deus tem um plano para cada um. E Deus quer que consideramos Ele em primeiro lugar em cada caminho que nós andarmos. Ele estabeleceu 2 caminhos, um estreito e um largo. O largo, caminho dos prazeres deste mundo. É quando as pessoas se apoiam no seu próprio caminho. O caminho estreito é o caminho da graça. E nós temos vários caminhos estabelecidos, vários alvos, prioridades nesse caminho estreito. E mesmo que esteja difícil, mesmo que não estejamos entendendo os porquês de muitas coisas, Deus está nos orientando, Deus está nos instruindo neste caminho estreito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Ezequias agradou o Senhor porque ele confiou no Senhor Deus de todo o coração e considerou Deus em todos os seus caminhos. E ele teve bom êxito nos caminhos que ele estabeleceu. Quantas vezes durante a nossa vida ficamos
desmotivados por causa de uma situação específica que nos faz sofrer, Ficamos, às vezes, na dúvida em que caminho andar. Uma decisão, um olhar, um passo que damos. Surge a incerteza em nossos pensamentos, o que fazer. Em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, versículo 21, aliás, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias falou o seguinte, 1 Reis 18, versículo 21, está escrito, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós sabemos, né, a história dos 400 falsos profetas de Baal, os profetas de Baal, eles, né, fizeram sacrifício e tudo, invocou, chorou, chicoteou seus corpos e nada respondeu. Elias clamou e Deus mandou um fogo consumidor que devorou o sacrifício e as águas que foram lançadas. E Elias mandou matar os 400 profetas de Baal. Nós sabemos. Agora, olha o que Elias fala para o povo de Israel. Se Deus é Deus, você viu, e Deus é Deus. Não fica a palavra aqui é cocheareis em dois pensamentos. Sabe? Eu vou considerar Deus nesse caminho, nesse aqui não, esse aqui eu sei como lidar, eu vou andar aqui nesse próprio caminho. E vai se estribar, porque está apoiando o seu próprio caminho. Deus tem estabelecido uma jornada perfeita para que andemos nela debaixo do seu olhar. Ele quer que, ao estabelecermos nossas veredas, consideremos-no em primeiro lugar. O desejo de Deus é nos direcionar dentro da sua vontade. Quando nós confiamos nele, apoiando nossa fé na sua palavra, sabendo que ele está adiante de nós e também na nossa retaguarda. Deus está constantemente nos orientando no caminho que devemos andar. Você crê nisso hoje? Como você está considerando Deus nos caminhos que você tem estabelecido para a sua vida nesses últimos dias? Salmos 32, versículo 8 e 9. Salmos 32, versículo 8 e 9, está escrito. Deus disse, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E debaixo das minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Outra vez o cavalo aqui, tem um estribo em cima do cavalo, você sobe no cavalo, pisa no estribo, né? Sobe, passa a perna, pisa na outra argola, que é o estribo, você apoia ali em cima do cavalo, aí tem a corda, tem um freio, que é aquele veio que vai lá dentro da boca do cavalo, aí você puxa para cá, ele vai para lá, para esse caminho. Você puxa para cá, ele vai para esse caminho. Você está andando, se você puxa os dois juntos, o cavalo freia. Ele para, porque machuca a boca. Então, aqui o salmista diz, olha, Deus diz, eu vou te instruir no caminho que deve seguir, debaixo do meu olhar, debaixo das minhas vistas. Então, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em todos os caminhos que nós estabelecemos, todos os alvos que nós estabelecemos, as prioridades que são os caminhos para atingir o alvo. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, considerar Deus nos nossos caminhos. Porque senão vamos ser como um cavalo que precisa de um freio, um gancho na boca para ser levado para um lado, para o outro e frear. Não sejais como o cavalo ou a mula que precisam de freios e cabreço para ser dominados. Nós temos a graça de Deus, nós temos o caminho perfeito que Deus estabeleceu para nossas vidas. E se nossos caminhos são as decisões que tomamos, nos
levaram por caminhos tortuosos. Deus é poderoso para endireitar nessa semana. Deus quer endireitar nossas veredas. Provérbios, ele disse, olha, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Deus disse aqui em Salmos 32, 8, instruir-te-ei no caminho que deve andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Às vezes o caminho está difícil, tem muralhas, tem barreiras. Com Deus à frente, Deus vai nos orientando, Deus vai nos motivando, Deus vai nos animando, Deus vai nos instruindo. E sabe, se as muralhas não ruírem, Deus nos fará saltá-las, porque o caminho de Deus é perfeito e sua palavra está sendo provada. Salmos capítulo 18, versículo 30. Em Neemias capítulo 8, olha comigo, Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 8, versículos 8 a 10, está escrito, sabe Israel, depois de voltar do cativeiro, né? Eles ficaram anos e anos sem ter acesso à palavra de Deus, sem ter acesso aos pensamentos de Deus, à Torá, à lei. Eles ficaram muitos anos sem ter acesso à lei, aos mandamentos de Deus. Aí, aqui é interessante, porque Neemias, foi achada uma cópia, e Neemias leu a lei para o povo, e olha o que aconteceu, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que ele seria. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Imagina a cena, Neemias e Esdras reuniram o povo para que ouvisse a leitura e explicação da palavra de Deus. Esdras começou a ler de madrugada, terminando ao meio-dia, e os judeus ouviram atentamente. Ao final, o povo chorou muito, e aquele dia que deveria ser dia de alegria, tornou-se um dia de pranto. Com a iluminação da palavra de Deus, o povo reconheceu o seu erro, e o que gerou uma grande tristeza a todos. Olha, amados irmãos, quando lemos a palavra de Deus, Deus nos instrui. Não é momento para choro, não é momento de tristeza, de pranto, e sim de regozijo, de alegria e principalmente de praticidade da palavra de Deus. Não, em Tiago, capítulo 1, versículo 25b, fala, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Esse que pratica a palavra de Deus, esse será bem-sucedido em tudo quanto realizar. Deus se alegra quando agimos pela fé. Não seja um mero conhecedor da palavra de Deus, mas sim um praticante. A palavra de Deus precisa ser rema em nossas vidas. Ou seja, ser a nossa prática diária. Pois assim, alegraremos o nosso Deus, que em um gesto de alegria nos fortalece a cada dia, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando nós andamos por fé. O que agrada a Deus é a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em Salmos 37, versículo 3, 4. Confia no Senhor. É o mesmo impacto ali de Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor e não te estribe no teu próprio entendimento. Ali em Salmos 37, 3 e 4. Confia no Senhor de todo o teu coração. Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da palavra de Deus.
Faz ela operosa, prática em sua vida, rema na sua vida diariamente. Agrade o Senhor. Como nós agradamos o Senhor? Andando por fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. E aí o que acontece? O resultado, versículo 4 de Salmos 37. E ele, Deus, satisfará os desejos do vosso coração. Sabe, funciona, é prático. Amados irmãos, como estamos nós nesses dias? Quais os caminhos que estão tortuosos? As nossas veredas precisam ser endireitadas. Áreas das nossas vidas que têm nos feito sofrer. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Seja a área financeira, seja a área amorosa, seja a área familiar, seja a área de trabalho, o que for saúde. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele vai endireitar nossas veredas. Deus é um Deus de graça, de amor, um Deus de compaixão, um Deus que cuida, que liberta, que transforma, que sara, um Deus que provê. Ele é o nosso Deus é grande, nosso Deus, mediu os céus a palmos. E Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós precisamos para hoje. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em Esdras, capítulo 8, olha comigo aqui que interessante. Esdras, capítulo 8. Funciona. Esdras, capítulo 8. Versículo 21 a 23. Em Neemias. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Está escrito: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, porém, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha, Neemias disse, nós pedimos Deus uma jornada feliz no nosso caminho de volta para Jerusalém. Nós pedimos Deus para cuidar de nós, de nossos filhos e de tudo que nós temos, dos bens que nós temos. Sabe, muitas vezes nós somos afetados nos bens que nós temos, porque nós não consideramos Deus no caminho que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Neemias diz, nós pedimos Deus que cuidasse, que nos protegesse na jornada, no caminho de volta para Jerusalém. Nós pedimos proteção para nossas vidas, para nossos filhos e para os nossos bens. E Deus nos atendeu. E Deus nos atendeu. E Deus nos atendeu. Em nossos caminhos, considerando Deus neles, Ele estabelecerá as veredas e nos dará uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que possuímos. O problema é que muitas das vezes não consideramos Deus nos caminhos que tomamos. Andamos no nosso próprio entendimento, ou seja, nos estribamos, nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Principalmente quando tudo está bem conosco. Esquecemos-nos de colocar Deus à frente dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas motivações. E acabamos nos estribando no nosso próprio entendimento. Muitos abandonam Deus inconscientemente, deixam de estar juntos, deixam de ler a palavra de Deus e manter comunhão com Ele. É triste, mas isto acontece com o povo de Deus. E muitos acabam acusando Deus dos seus fracassos, mas não discernem que deixaram Deus de lado, das suas próprias convicções, da sua palavra, gerada na sua palavra. Precisamos considerar Deus nos nossos caminhos. Ele nos direciona debaixo das suas vistas e nos dá conselho. Não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança em Deus. Hebreus capítulo 10, 35 está escrito. Esdras disse, pedimos a Deus uma jornada feliz,
para nós, para nossos filhos e tudo que possuímos. E Deus nos atendeu, e Deus nos atendeu, e Deus nos atendeu. Salmo 118, versículo 8 e 9. O salmista disse, Salmo 118, versículo 8 e 9. O salmista diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6, está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só que Jeremias fala. Um homem que confia no seu próprio braço, ou seja, que estriba no teu próprio entendimento, que apoia no seu próprio entendimento, esse se tornará maldito, solitário, e nos momentos de sequidão sofre por não ter esperança, por não ter alimentado a sua fé da palavra de Deus. Mas no versículo 7 diz, está escrito: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amados irmãos, o povo judaico, ao ouvir a palavra de Deus e o seu ensinamento, reconheceu que estavam andando errado e se entristeceu. O povo chorou e não ficou a contender com os levitas. Pelo contrário, o povo mudou de atitude. A palavra tornou-se prática para eles e, com certeza, isso alegrou o coração de Deus, que os fortaleceu. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus trabalha em nossas vidas. O desejo de Deus é que andemos nos seus caminhos, que os nossos caminhos sejam estabelecidos de acordo com a vontade dele. Sabe, Deus ama responder a nossas orações. Deus ama fazer-nos fortes, mesmo quando nós somos fracos. Sejamos prontos para ouvir a palavra de Deus, deixando ela nos corrigir e nos instruir no caminho que devemos andar. Sejamos práticos e assim, pela graça de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo quanto nós realizarmos. Deus está atento. Deixe Deus te orientar no seu caminho. Não afaste do corpo de Cristo. Não abandone sua caminhada com Deus. Não abandone sua caminhada com Deus. Peça sabedoria a Ele, pois Deus está muito atento a cada passo de fé que damos e que daremos. Ele jamais será pego de surpresa. O Senhor considera o nosso caminho. E quando confiamos nele, veremos as nossas veredas endireitadas por ele. Seja o que for que está tortuoso em nossas vidas nesse tempo, Deus irá endireitar, porque ele ama fazer isso. Ele quer nos instruir debaixo das suas vistas. Considere Deus nos seus caminhos. Lembra? Ezequias considerou e foi bem sucedido de cada um dos seus caminhos. Jotão, em 2 Crônicas, considerou o Senhor em todos os seus caminhos e prosperou. Vou ler lá o versículo. Eu gosto desse versículo. 2 Crônicas 27, versículo 6. 2 Crônicas 27, versículo 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Porque dirigia seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão foi se tornando mais poderoso. Uau!
Lembra Neemias e Esdras? Senhor, nos dê uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e para nossos bens. E Deus os atendeu. Este é o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Não desanime. Que nesta manhã, que nessa semana, que Deus, em nome de Jesus, nos motiva a sempre depender dEle, confiando nele, né? Que Ele está cuidando das nossas vidas e que nos caminhos que nós temos estabelecido para nossas vidas, nesta semana, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, buscando a sua presença, buscando a sua instrução, a sua direção. E aquilo que nós sabemos que é errado, deixamos de fazer. Não faça. Vire para Deus, busque a Deus, põe Deus à frente da sua vida, nos caminhos que vocês têm estabelecido. Jotão foi tornando mais e mais poderoso. Está escrito aqui em 2 Crônicas 27, versículo 6. Porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Vamos fazer isso. Provérbios 5, versículo 21, primeiro versículo nosso nessa manhã. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. E quando uma das veredas está tortuosa, está torta, não está dando nada certo, seja o que for, seja um problema de saúde, seja um problema, sabe, no trabalho, seja um problema nas finanças, seja um problema, sabe, com as coisas que você tem. Olha, volte para Deus, põe Deus em primeiro lugar. Funciona. Você e eu, nós já temos experiência que funciona. Não é verdade? Funciona. Coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus considera, os olhos de Deus estão sobre todos os nossos caminhos, e Deus quer nos instruir debaixo das suas vistas. Não sejamos como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto para obedecer, senão não obedece. Sejamos mansos e humildes, e que nessa semana possamos considerar Deus em cada caminho que nós temos estabelecido para as nossas vidas, em cada área das nossas vidas. E mesmo que esteja tortuoso o caminho, Deus vai endireitar. Essa é a promessa que Elane leu no início, em Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Para os teus ossos. Provérbios 3, versículos 5 a 8. Amém? Sabe, amados irmãos, que privilégio para nós poder pensar com Deus por meio da sua palavra. Deus cuida de cada um de nós. Ele está cuidando neste momento. Ele quer que andemos em novidade de vida, como está em Romanos 6, versículo 4. Se você ainda não conhece Jesus, ainda não tem certeza da sua salvação, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre Jesus, mas você ainda não tem tomado uma única decisão que garante vida eterna para você. Sabe? João Batista, quando viu Jesus em João 1, 29, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte na cruz. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. E esse preço foi alto. Não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o seu precioso sangue derramado ali na cruz. Uma única vez para toda a eternidade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, fala que ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, fala: uma vez para sempre ele morreu a nossa morte pelos nossos pecados e assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou. Para nós, a gente pode ter a garantia de vida eterna. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer na obra que Jesus fez por você, tornando-se seu substituto na cruz do Calvário, recebendo ele como seu salvador pessoal. Em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus,
Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Ora comigo. Onde você está? E como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Senhor subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Me faz filho de Deus. Eu te recebo e te confesso, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus está escrita em 2 Coríntios 5:17. Nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que possamos, nessa semana, ser instruídos debaixo das vistas de Deus, nos caminhos, em cada área que nós temos estabelecido para nossas vidas. Que possamos ver Deus operante nos detalhes, cuidando, suprindo, preservando, libertando, curando, fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.